Senhoras e senhores, um dia fatídico para nós brasileiros. O dólar alcança o patamar histórico de R$ 6, primeiro do que o ex da seleção. Brincadeiras à parte, talvez esse momento não esteja sendo tão ruim para você que tem boa parte da sua renda, do seu patrimônio em dólares e você esteja fora do Brasil, mas infelizmente não é a realidade para a maioria dos brasileiros. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te explicar por que o dólar chegou nesse patamar tão elevado, quais os impactos no seu bolso, no seu dia a dia e não só isso, como proteger o seu portfólio e se beneficiar desse momento de estabilidade no Brasil. Bora pro vídeo. Antes de a gente começar, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se é a sua primeira vez por aqui, compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa se beneficiar desse conteúdo, quem goste desse tipo de assunto. Isso mostra para o YouTube que é um conteúdo relevante e mostra para mim também que eu estou indo no caminho certo, me incentivo a trazer cada vez mais e mais conteúdo para vocês por aqui. Por que o dólar bateu 6? A gente tem vários fatores. Primeiro, e o mais importante, o de maior magnitude, é de fato a incerteza sobre a questão fiscal brasileira, ou seja, a questão da dívida pública. A gente hoje alcançou o patamar recorde de 9 trilhões de reais e não só isso, essa dívida acelera e cresce no ritmo muito acelerado, muito rápido, o que faz com que a incerteza sobre o pagamento dessa dívida ela fique cada vez maior. E no mercado financeiro como um todo, quando você busca a segurança, um dos ativos mais seguros que existem é a moeda norte-americana. Isso, inclusive, a gente usa ela como um bom termômetro de risco. Um dos grandes exemplos foi na época da pandemia, onde o dólar subiu no mundo inteiro. Um outro grande exemplo, mais recente, é a guerra entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. Todos esses momentos são momentos de instabilidade global, a gente tem o dólar se elevando. Obviamente que com as suas particularidades. E aí, vindo para o nosso caso brasileiro, se você tem um risco maior dada a economia do Brasil, o dólar se fortalece frente ao real. O segundo ponto que está super associado a esse primeiro foi o anúncio do Haddad no último dia 27, na quarta-feira, onde comumente no final do ano o governo vem mostrar as suas políticas econômicas para o mês subsequente, com as diretrizes de leis orçamentárias, como o gasto vai ser feito, como os investimentos públicos vão ser feitos no ano subsequente, e não agradou muito o mercado, principalmente a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$ 5.000. O principal ponto foi o impacto no fiscal. O Brasil já gasta muito mais dinheiro do que arrecada. Se ele aumenta essa isenção, ele está diminuindo ainda mais essa arrecadação e aumentando esse déficit. Pedro, então você está falando que você não é a favor do corte de impostos, quando você corta o imposto, sobra mais dinheiro no bolso do cidadão. Você não é a favor disso? Sim, eu sou a favor. Só que você tem que ter algum tipo de compensação para que esse fiscal não fique ainda mais descasado, esse déficit não aumente ainda mais. E o governo propôs um contrabalanceio, ou algo que compensaria essa isenção de IR, aumentando os impostos em cima dos mais ricos, os chamados milionários. A gente sabe que os milionários, os mais abastados, eles têm ali recursos, ferramentas, acesso a blindar esse patrimônio, não só isso, e conseguir tirar ele do Brasil. Não é à toa que esse movimento, esse anúncio, vai ser um dos caudadores ou um dos principais pilares em incentivar ainda mais a corrida ou a fuga de capitais do Brasil. Atualmente, o nosso país é um dos que mais perdem milionários no mundo. Milionários esses que, quando tira o seu patrimônio daqui, ele leva boa parte da capacidade produtiva, porque esses milionários, eles são donos de empresas, eles são detentores, de produzir e de gerar emprego de uma forma muito relevante. Então, se ele tira o seu negócio daqui, se ele tira a sua empresa daqui, o seu capital daqui, esse capital, essa empresa, ela poderia estar sendo empregada para gerar emprego, gerar renda, contratar pessoas e pagar salários, e que, por sua vez, vão deixar de existir se saírem do país. Para fazer essa saída de capital, para fazer essa fuga de capitais ocorrer de forma efetiva, eles vendem os seus reais, seus ativos em reais e compram dólares, Você vê esse movimento muito forte, comprando, a moeda norte-americana, oferta e demanda. Se a gente compra alguma coisa, isso acaba se fortalecendo frente ao que você vende, que seria o real. O outro ponto também que faz o dólar ter se apreciado muito forte nos últimos dias, foi o Banco Central não ter atuado de forma mais presencial, ou de forma mais intuitiva, ou de forma incisiva no mercado com seus famosos leilões de dólar, Você tem esse movimento de dólar subindo muito forte, é um claro sinal de que o mercado está se afugentando, ele está correndo para comprar segurança. E nesses momentos, o Banco Central ele pode fazer os seus chamados swaps cambiais, Ele entra no mercado vendendo-se muitos dólares e ele acaba equilibrando a curva de oferta e demanda. Sempre a gente comprando dólar, ele entra vendendo na outra ponta e isso acaba se equilibrando. Ele consegue conter ali por hora a alta do dólar. Só que o Banco Central não o fez, A cavalaria não chegou dessa vez e aí o destino para onde que o dólar ia ficou nas mãos do mercado. Esse mercado muito arisco, com muito medo, das declarações acerca das políticas econômicas, sobretudo fiscais, e a atual dívida pública brasileira, todo mundo correu para se afugentar ali ou para se sentir um pouco
pouco mais seguro na moeda norte-americana. Esse movimento super forte fez com que o dólar, a moeda norte-americana, se apreciasse ainda mais. O último fator, e não menos importante, é a questão externa, né? A gente vê a economia norte-americana ainda crescendo de forma muito robusta, apesar do Federal Reserve vir cortando juros, né? O Banco Central vir caindo as taxas de juros por lá, o que teoricamente você diminui o retorno pelo qual você compra o tesouro americano, cada vez mais o tesouro está pagando menos prêmio. Só que existe a excepcionalidade americana, né? É uma economia que continua crescendo forte, as empresas continuam expandindo seus lucros. Isso faz com que o mundo como um todo prefira investir nos Estados Unidos, né? Que une uma qualidade econômica muito interessante e uma segurança para esse patrimônio tão interessante quanto, preterindo ali aos países emergentes, sobretudo o Brasil. Logo, se você tem todo esse cenário, né? O cenário interno não se ajudando e o cenário externo ajudando a corroborar um cenário interno não tão interessante assim, ou competindo com esse cenário interno, acaba-se que você tem uma fuga de capitais muito grande do Brasil. E para que você consiga fazer essa saída de capitais, você vendeu os seus ativos, né? Sobretudo ali, basicamente as suas empresas, ações. Isso também não é à toa que a nossa Bolsa Brasileira é uma das piores em performance no ano, quando a gente olha a cotação em dólares. A nossa moeda também é uma das piores no ano também em performance. Esta ambiência do externo, sobretudo dos Estados Unidos, uma excepcionalidade, um crescimento super robusto, e o Brasil não está se ajudando economicamente, sobretudo fiscalmente falando, acaba se aumentando o risco internamente e isso acaba respingando no dólar, que é o grande termômetro de risco no mercado. Tá bom, Pedro, entendi os motivadores desse dólar tá alto, mas como isso afeta no dia a dia? Como isso afeta no bolso? Eu nem tenho investimentos em dólares. Como isso me afeta? No fim do dia, a gente precisa entender que a maior parte, se não a totalidade dos seus gastos, eles estão atrelados à moeda norte-americana, né? Seja o cafezinho que você toma, o telefone pelo qual você tá vendo esse vídeo, ou o combustível que abastece o seu carro, ou até o seu transporte público para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, enfim. Todas as commodities do mundo, elas são cotadas, elas são comercializadas em dólares. Logo, se você tem um apreciamento da moeda norte-americana, todas essas matérias-primas, elas ficam mais caras. E o produto final, por sua vez, também se encarece. Outro ponto também é a própria logística interna do Brasil. Hoje, cerca de 70% a 80% da nossa logística interna ela é feita por modal rodoviário, ou seja, utiliza-se ali diesel, gasolina e vários outros derivados do petróleo, que é uma commodity comercializada em dólar. Logo, se o petróleo se aprecia no quesito cambial, né, ele fica mais caro porque o dólar tá mais caro, isso acaba deixando mais caro também o combustível. E isso reflete nos produtos lá na gôndola do supermercado. Sabe aquele eletrônico que você tá olhando na época da Black Friday, você tá olhando ali pro Natal para dar de presente para alguém, até para se presentear mesmo? Basicamente, eles são produtos importados, que tem ali, obviamente, a questão do câmbio sendo um dos principais fatores de preço. E não só isso. Se ele não foi importado para produzir aqui no Brasil, ele tem componentes também que são dolarizados e também tem componentes que são importados. Ou seja, a gente consegue entender que boa parte são todos os nossos hábitos de consumo, sejam de produtos e serviços, ele tem ali o componente dolarizado. Se o dólar acaba se apreciando de uma forma muito forte, isso tende a impactar a nossa inflação. Não é à toa que os últimos relatórios de inflação aqui no Brasil vem desancorando, vem projetando inflações para 25 e 26 acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. E nesse ano a gente também deve ficar com a inflação fora da meta. E isso traz um dos principais impactos para a economia, que é o Banco Central tendo que ser mais rígido, tendo que ser mais duro em política monetária. Como, Pedro? Subindo a famosa taxa de juros, subindo a taxa Selic, que por sua vez, quando ela sobe, o acesso a crédito fica mais difícil, seja para você financiar um apartamento ou uma casa, seja para você pagar ali a parcela do seu cartão de crédito, né? Os juros que incidem em cima dela também ficam mais caras. Isso acaba desacelerando a economia como um todo, porque, poxa, pensa o seguinte, vamos supor que você é um grande empresário, tem 30, 40, 50 milhões no banco. Você olha para os ativos hoje, estão pagando IPCA mais 7%, correndo o risco soberano do governo, ou você pegando um título pré-fixado que te paga 13, 14% ao ano, ao invés de correr risco na economia real, a empregar, pagar salário, encargo trabalhista, talvez esse empresário pense duas vezes em colocar o seu dinheiro em risco. Ele prefere deixar o seu dinheiro tendo um bom rendimento com a garantia soberana do governo. E esse dinheiro que poderia estar empregado, gerando renda, salário, produtividade, ele não está sendo, justamente por conta dessa conjuntura mais difícil, essa conjuntura mais incerta economicamente falando. Entendendo tudo isso, que as condições estão mais difíceis, que à frente a gente pode ver uma diminuição do emprego, do salário, da renda, da produtividade, a gente entendendo a atual situação fiscal do Brasil e que muito provavelmente isso não deve melhorar no curto prazo. O que fazer então nesse momento de instabilidade, de crise? Primeiro é entender que esses momentos eles são passageiros. Um exemplo disso foi na pandemia. Quem conseguiu ali aproveitar aquelas bagatelas, né, na bolsa brasileira, na bolsa americana, por exemplo, conseguiu ali surfar grandes valorizações de patrimônio. Então o primeiro ponto é entender que elas passam. E você conseguindo ter a visão de longo prazo,
a metodologia de aplicação dessas estratégias, você consegue sair dessas crises muito maior e muito mais forte financeiramente falando. Tá bom, Pedro, mas como é que eu faço isso na prática? É basicamente entendendo a disposição e a capacidade de correr risco do seu portfólio. A capacidade ali vai muito mais na linha de perfil familiar, seja renda, se ela é uma renda mais estável ou instável, dependentes, despesas, se possui dependentes ou não. Então, entender basicamente os gostos, desgostos, anseios, etc. No segundo ponto, a disposição para correr risco vai muito mais do seu estômago e aspecto psicológico, que é basicamente ali se você é um investidor mais arrojado, se é um investidor mais conservador. Por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui de um lado um funcionário público que tem a sua renda ali super certa ou garantida, tem os seus benefícios, 13º, etc. Do outro lado, a gente tem um grande empresário que basicamente tem a sua renda ali, apesar de ser grande, ela é mais incerta, ela é mais volátil. Desse lado, a gente consegue ter uma capacidade de correr risco maior do que o empresário, olhando somente para a renda, já que aqui a gente tem algo mais certo. Então, nesse caso, a gente poderia até se dar o luxo de reduzir um pouco mais essa reserva em detrimento dessa. Teria que ser um pouco mais espaçada, um pouco mais robusta para superar ali momentos de instabilidade no setor ou no empreendimento. E aí a gente montando essas reservas ou essas obrigações, seja pessoais ou com a própria família, sobra uma parte do patrimônio onde vai entrar ali a disposição para correr risco. E aqui vai basicamente de cada um, né? E aí isso pode mudando ao longo do tempo, seja pela parte técnica, pela parte de conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais complexo, né? Pode ficar ali o nosso portfólio, né? Os ativos mais sofisticados a gente consegue ali introduzir na nossa carteira. E o contrário também é válido, né? Se você não tem tanto conhecimento, se você tem uma idade mais avançada, ou apenas por gosto de cada um, a gente deixa o portfólio um pouco mais conservador. Então, o primeiro ponto aqui é entender a capacidade de correr risco do seu patrimônio. Se você tem uma grande obrigação, se você tem um grande compromisso à frente, se você tem dependentes, né, idade escolar, por exemplo, e do outro lado é entender a disposição para correr risco. E aí fica muito mais fácil você introduzir as diferentes classes de ativos, seja fundos imobiliários, seja dólar, seja criptoativos, seja ações. E a ideia é que você vá calibrando isso conforme o tempo vai passando, já que a sua capacidade de correr risco e também a disposição para correr risco, elas mudam ao longo do tempo. E é justamente o nosso papel aqui no escritório, né? Medir, calibrar a disposição e a capacidade de correr risco de cada uma dessas famílias conforme o tempo for passando. Ou seja, consistência, visão de longo prazo e método. E não se esqueça que investir não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. Eu espero que esse vídeo tenha sido agradecedor para você, que você tenha conseguido ficar um pouco mais tranquilo nesse momento de instabilidade e consiga tomar decisões de uma forma mais racional, com senso crítico um pouco mais aguçado. No mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Pedro Multioli e esse é o Multivalor.